a mãe que estava olhando o seu filho sacrificado, o seu filho entregue, a mãe que sofreu preconceito, desprezaram Jesus porque ele era filho de Maria e não filho de José. Filho de Maria por quê? Ficou grávida antes do casamento. Por isso que falaram filho de Maria. Se você olhar a Bíblia, sempre geralmente é o filho do pai, né? E não o filho da mãe, no bom sentido, né? Mas falaram o filho da mãe, né? O filho de Maria, usando de um certo sarcasmo com a Maria que engravidou, sabe lá de quem? Olha só o que poderia rolar em Nazaré, né? Sabe lá de quem? Será que José era o pai mesmo? Como eles iriam entender que é por meio do poder do Espírito Santo? Como? Se nem os seus irmãos criam nele. Então, mãe, a mãe que cumpre de fato essa missão é aquela que está sempre por perto, mesmo que o filho esteja um pouco longe, mas a mãe está sempre presente de alguma maneira. Principalmente hoje com a tecnologia, né? Está sempre por perto, mesmo que com circunstâncias diversas o seu filho esteja a quilômetro de distância. É possível ela estar sempre por perto. E por falarmos em mãe, não podemos desvincular essa palavra de um termo fundamental que nos faz olhar para Deus, a criação. Alguém disse assim: ser mãe é ter a certeza da divina criação de Deus e da multiplicação da natureza. Então Deus demonstra ser o Criador, inclusive por meio de um desenvolvimento de um bebê no ventre de uma mãe, né? Algo sensacional, a forma que desenvolve, como desenvolve, uma coisa milagrosa esse desenvolvimento. Porém, os estudiosos da antropologia feminina afirmam que no decorrer da história a mulher perdeu a corrida pela igualdade pela igualdade de essência com o homem devido a alguns fatores. E um dos fatores que se fala muito é o fator a maternidade. O ser progenitora faz a mulher parar por um momento considerável de sua vida, limitando a sua esfera de ação devido à condição que lhe é imposta biologicamente. E logo após a gestação, seu foco está direcionado a uma vida que necessita de cuidados. E por outro lado, ser infértil coloca numa pressão social, um fato descrito no Antigo Testamento. A mulher era muito pressionada socialmente quando ela era infértil. E alguém disse que na função de dar a vida e não tirar a vida, a mulher ficou refém dos pecados sociais, políticos e culturais. Não me lembro quem disse, mas eu captei essa frase, esse escrito. Mas mãe continua sendo mãe, diante de todos esses desafios. E nos últimos tempos tem sido perceptível a maternidade sendo desestimulada. A maternidade sendo desestimulada devido à corrida das mulheres por luta por igualdade, por independência, pelas metas da carreira, pelos desafios da carreira profissional. Então tem havido movimentos de desestímulo, depoimentos de mães desestimulando outras, ou contando experiência, o que ter um filho gerou de impacto na sua vida social e na sua vida profissional. Porém, vejamos então, o que o Evangelho nos ensina sobre a maternidade, tendo como base a maternidade de Maria, a mãe do nosso Senhor Jesus homem, o nosso Deus que se tornou homem. Primeira coisa que a gente aprende é que a maternidade é uma missão e não um peso. Maria disse: eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Maternidade é uma missão. Se está escrito que o Senhor agirá com Israel depois da contagem dos gentios que serão salvos, a maternidade faz parte de um processo, até mesmo na linha cronológica da ação de Deus nesse mundo. Zerou a maternidade, zera Deus agindo cronologicamente nessa terra. Vejam bem a importância da maternidade. Então Maria disse: se essa é a minha missão, eu sou serva.
Toda mãe devia se olhar assim: eu sou serva do Senhor, eu estou gerando para o Senhor, né? A minha intencionalidade não é gerar só para meu próprio ego. A minha intencionalidade não é gerar porque eu sonho. A minha intencionalidade é porque é serva do Senhor. Que aconteça comigo o que foi dito a meu respeito. Mas o que acontece por aí? O que a gente vê, né? Tem uma mulher chamada Carla Tenório. Ela diz assim: eu detesto ser mãe e ajudo outras mulheres a lidar com esse sentimento. Ela escreve que tem 38 anos, é atriz, ela é escritora, tem uma filha de 10 anos e é uma mãe arrependida. Ela deu essa declaração: é uma mãe arrependida. Transformei minha angústia em um movimento para amparar mulheres como eu, que não gostam da maternidade. Sou criadora do Mãe Arrependida, que é um movimento que visa a libertação da voz das mães que não são felizes como mães. Olha por que elas não são felizes. Elas sofrem e sentem culpa por conta da maternidade. Ela diz assim, não é que eu não amo minha filha, mas é que eu senti a minha existência impactada pelo papel que socialmente eu devo representar como mãe. Olha que loucura, né? A filha de 10 anos, tem 10 anos, que impactou a vida dessa mulher e ela se arrependeu de ser mãe. Imagine essa menina ouvindo a mãe falar, né? E dizendo: não, mas eu te amo assim mesmo. Então, ela sentiu a existência impactada pela dedicação disponibilizada à sua filha. Ela deixou de ter uma representatividade social que ela queria, né? Obviamente profissional. Então, ela representa isso aí, um orgulho pessoal. Agora, pelo Evangelho, a maternidade é servir ao Senhor, cooperar com o crescimento da sua igreja, colocando pessoas no mundo para servir a Cristo, né? Para serem a igreja adulta do futuro, né? E servir a Deus. Ainda bem que o Evangelho nos ensina e nos coloca lentes para a gente enxergar a realidade do mundo de uma forma não orgulhosa, mas uma forma que glorifique a Deus. Agora, o Evangelho nos ensina também que a maternidade deve ser auxiliada pela paternidade. Gênesis capítulo 2, 18 diz assim: o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. Ou seja, um homem sozinho é incapaz de replicar a imagem de Deus, precisava de mais alguém para replicar essa imagem, para promover o seu propósito na terra. E Deus é um ser, conforme toda a Escritura mostra, é um ser altamente relacional. Pai, Filho e Espírito Santo agindo em harmonia e com funcionalidades distintas. Então essa inter-relação divina, replicada na criação humana, não era possível com a existência de um só, mas com a existência de dois. Então esse texto aí, a gente pode parafrasear esse texto da seguinte maneira: não é bom que o homem habite na terra sem alguém que complete com ele a nossa essência de pluralidade funcional e relacional organizada. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é o exemplo de pluralidade de pessoas distintas, atuando de maneiras distintas e apoiando uma a outra. E assim Deus fez o que? O casal. O que acontece? O Evangelho, então, está tratando de organização, funcionalidade, nesse texto aí, e complementação, auxílio. O Evangelho está tratando disso. E Mateus capítulo 2, verso 13 e 14, o anjo aparece a José. Lembra que o primeiro anjo, ou melhor, o anjo Gabriel apareceu primeiro a Maria? Apareceu primeiro a Maria. Depois o anjo apareceu especificamente a José. Maria tratou-se de maternidade. José, apoio à maternidade. Mas como assim? Mateus capítulo 12, 13 a 14 diz assim que depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Quando os sábios foram embora e não voltaram para Herodes, que Herodes queria matar o Cristo, Herodes ficou furioso. Então um anjo apareceu para quem? Para José, e não para Maria mais.
Levante-se, disse o anjo, fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá até eu lhe dizer que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Naquela mesma noite, José se levantou, partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito. Agora é a função de José. Agora é a função de José ser protetor. A função de José é ter a sua parte de guiar para a proteção da criança. Né? Então, veja bem, primeiro o anjo aparece para Maria, trata da paternidade, da maternidade. Depois o anjo aparece para José. Agora toma atitude protetiva. Haja numa atitude protetiva, leva para o Egito. Olha que interessante. Sobre a paternidade junto com a maternidade, tem uma... Tem uma matéria no site do Terra que assim, ó, homens não falam sobre paternidade ativa na roda de amigos. A conversa de um homem não é conversa de paternidade. Fala de uma porção de coisas. Fala do Flamengo, do Fluminense, fala de futebol, fala de economia. Hã? Oi? Fala de dinheiro. Do Fluminense fala mal, né? Fala de dinheiro, fala de política, fala de carreira, mas não fala de criação de filhos, de cuidado com filhos também. Olha que interessante isso, eu achei isso muito interessante. Eu confesso que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Aí Tiago Koch, ele criou um perfil homem paterno. Criou, olha o nível que chegou, é homem paterno, tem que lembrar homem paterno. Criou o curso para discutir masculinidade, paternidade, equidade de gênero no trabalho do cuidado com a criança. Ele fala assim, homens não falam sobre paternidade ativa na roda de amigos. As conversas sobre paternidade eram sempre superficiais, sobre brincadeira com as crianças, não sobre desafios reais como introdução alimentar, rotina de saúde, trabalho do cuidado. Tiago não conseguia conversar com os homens mais próximos sobre as dificuldades com o cuidado da filha pequena em casa. Não tinha esse espaço, não era uma pauta na conversa entre os homens. Então, pais, os senhores tratem de participar dessa missão. Os futuros pais também, inclusive, né? Que os que vão ouvir um dia essa mensagem, tratem de participar dessa missão, porque faz parte da missão paterna, cuidar também dos seus filhos. Então esse fale com a sua mãe, né? Mania de pai é, fala com sua mãe, fala com sua mãe, fala com sua mãe. Pode estar demonstrando um relaxamento de responsabilidade paterna. Ainda, o que o Evangelho nos ensina sobre a maternidade? Que mães falham. Mães falham. Quando Jesus completou 12 anos, foi uma festa como de costume. Terminada a celebração, tá aí agora, partiram de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás em Jerusalém, sem que seus pais notassem a sua falta. Esqueceram de Jesus, está lá em Lucas capítulo 2, do 42 a 46. Foi um dia de esquecimento de Jesus e 3 dias para encontrar Jesus, porque tiveram que retornar. O tempo total para encontrar Jesus foram 3 dias, se você estudar lá Lucas 2, 42 a 46. Então o registro histórico do Evangelho de Lucas foi muito honesto, para demonstrar aí uma falha de uma mãe e de um pai, né? Ao relatar os esquecimentos dos pais de Jesus, inclusive da mãe de Jesus, adolescente. Dessa época ele era um adolescente já. Então geralmente a fama de esquecimento recai sobre os pais, né? Eu já esqueci a Emily na igreja, já esqueci, e chegaram com ela chorando, aí que eu lembrei que a Emily ficou para trás, né? Levaram ela lá em casa, ela em desespero. O Alec já esqueceu o filho, já perdeu o filho na praça, né? Alec já perdeu, deu até polícia. Foi o Felipe. Foi o Felipe. Paulo André esqueceu também, meu Deus. Meu Deus do céu, já esqueceu a mulher e filha. Eu achei que ia me livrar. Agora, mãe é muito mais difícil esquecer. Tem até aquele texto, pode uma mãe esquecer do seu filho? Porventura, se acontecer, que é algo muito difícil, eu não me esquecerei de você. Mas olha que coisa interessante. Quando Deus usa o profeta, pode uma mãe esquecer do seu filho?
a mãe do Deus homem esqueceu dele. Olha como que a honestidade do registro das Escrituras. A mãe do próprio Deus homem, Deus encarnado, se esqueceu dele, né? Mas aqui, Maria não está aqui para entrar em julgamento. Ela não está debaixo de julgamento. As Escrituras deixam bem claro que a única pessoa que não falhou foi a pessoa do Cristo, do Deus encarnado, Jesus. Então, quando eu afirmo que mães falham, é porque a divinização da perfeição da mãe, ela coloca a mãe sob um fardo insuportável. Que a mãe é perfeita, que ela é infalível. Um dia de esquecimento de Maria gerou um estresse de viagem, um cansaço, o peso das compras. Não sei por que ela esqueceu, a gente não sabe. Agora, um dia de esquecimento de Maria, que demorou 3 dias para encontrar Jesus novamente, retornar da viagem. Talvez você que está aqui presente carregue um ressentimento da sua mãe. Algum ressentimento da sua mãe, porque ela falhou com você, né? Porque ela se esqueceu de você, porque ela pecou contra você. Um dia de esquecimento, ou vários dias de esquecimento, ou de falha, não sei. Mães falham. Perdoe sua mãe, perdoem suas mães se falharam com você. A gente olha mais a falha do que os acertos também. Mães, não se cobrem tanto, caso tenham se esforçado e falhado de alguma maneira no cuidado com os seus filhos. Algumas mães, isso a gente não pode também negar, algumas mães se deixaram dominar pelo pecado, ao ponto de se afastarem os filhos de si. E é muito triste isso, quando mães afastam os filhos de si. Os filhos, para se protegerem emocionalmente, têm que estar distante da mãe, né? Ou do pai, mas vamos falar especificamente da mãe aqui. Essas mães precisam de salvação. Essas mães precisam da misericórdia de Deus sobre a vida delas. Elas precisam conhecer a redenção. Em Malaquias 4, verso 6, diz que o Evangelho geraria que o coração dos pais voltasse para os filhos e o coração dos filhos voltasse para os pais. Esse é o poder do Evangelho. São essas intervenções que nós deveríamos estar atentos para fazer diante de relações disfuncionais entre pais e filhos. A gente tem que ser essa luz, esse sal para trazer sabor e a luz para trazer esclarecimento, a graça de Deus. Talvez você carregue algum ressentimento da sua mãe, um dia ou décadas de esquecimento dela, de falhas dela, de pecados, de abandono, de desprezo, de confusão, né, de mal entendidos, muito tempo perdido devido a esses sentimentos. Sobre a frase, né, a mãe é aquela que está sempre por perto. Alguém disse para mim certa vez, aquela que está sempre por perto, menos algumas. Obviamente, no mundo caído que a gente vive, algumas não estão sempre por perto. Por quantidades infinitas de variáveis acontece isso. Não está sempre por perto. Eu não estou falando fisicamente só, estou falando emocionalmente, né? Mas eu venho trazer a quarta verdade do Evangelho, então, para a gente, já indo para os finalmente. Deus jamais falhará com você. Pode uma mãe se esquecer do seu filho? Tem um texto que diz assim, Isaías 49. Opa, eu não coloquei. Ah, tá aí. Sião, que é Jerusalém, né? O povo dizia, Israel, o Senhor nos abandonou, o Senhor se esqueceu de nós. Nós estamos numa situação complicadíssima, política, econômica, social. Aí o Senhor manda o profeta dizer, pode a mãe se esquecer do seu filho, que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Então, olha a completude da falha do amor materno com a completude de Deus jamais falhando comigo
e com você. Esse texto traz algo sensacional. Por que algo sensacional? Porque as habilidades de pai e mãe, a funcionalidade e as diferenças que Deus colocou na criação da mãe e do pai, do homem, mulher e homem, o Deus Pai, em sua perfeição, reúne todas essas características de essência em si mesmo. E ele se torna suficiente para nos trazer a paz, para curar as nossas feridas, curar as nossas mazelas, fechar as nossas feridas. O seu pai, sua mãe podem ter falhado, mas você pode ter falhado como mãe e pai, mas o seu Deus jamais falhará com você. Deus jamais falhará conosco. Então, sendo assim, maternidade é uma missão e não um peso. Essa é a visão do Evangelho. Nunca é egoísta, mas é algo de servir a Deus, criando. Né? Quando você vê a maternidade, você vê criação ali, visível, criação visível. Você vê o processo de criação de uma maneira visível, né? Por mais que são imagens de aparelho, mas é criação visível. Seja servo do Senhor, continue se sacrificando pelo seu Senhor, servindo ao Senhor, assim como Maria. Para aquelas que não são mães ainda, quando se decidir ser mãe, que seja uma mãe serva do Senhor. Para isso, decisões difíceis terão que ser tomadas. Devem ser tomadas decisões difíceis, onde o sistema profissional, social, vai tentar vai tentar influenciar a sua vida de forma que aquela mulher, da filha de 10 anos, se declara ser uma mãe arrependida porque a maternidade impactou a sua vida social e profissional. Mas quando a mãe é serva do Senhor, o mais importante é agradar ao Senhor e fazer parte desse processo continuado de criação e povoando inclusive o reino de Deus, né? Então, para mulheres que ainda não são mães, não caiam nessa pilha da mentalidade egoísta de não querer ser mãe por questões orgulhosas, né? Ou por estar fascinada com o sistema social profissional. E sobre a questão financeira, a providência sempre é de Deus. O seu filho é filho de Deus. Quem é o dono do seu filho é o próprio Deus. E a maternidade deve ser auxiliada pela paternidade. Os pais devem intencionalmente observar a mãe dos filhos se ela está sobrecarregada e ser participante ativo nesse processo de cuidado com os filhos. O Tiago Koch, que eu disse há pouco aqui, ele disse assim: eu via meus amigos tendo uma vida normal mesmo com filhos pequenos, e eles continuaram tendo vida normal, vida que segue. Nada impactava a vida normal, mas impactava a vida da mãe. Isso aí é muito injusto, né? Isso não agrada, inclusive, ao nosso Senhor. O texto de Mateus diz que naquela mesma noite José se levantou e foi conduzido em viagem para proteger o bebê, né? E mães falham. A divinização da mãe é um fardo insuportável, e o único que não falhou é o nosso Cristo. Para as falhas existe redenção. Para as falhas existe o perdão. O perdão às nossas mães. Existe para as falhas a identificação com o nosso Senhor, de perdoarmos as falhas das nossas mães. Então, porém, algumas mães que querem ser excessivamente, ou melhor, que querem ser perfeitas, têm que ter cuidado com o excesso de proteção, que tem gerado um estrago na vida emocional dos filhos. Mimar demais, a ausência de um não, a ausência de uma disciplina, o uso de palavras negativas quando está irada com o filho, né? Vou te matar, vou quebrar os dentes da sua boca todo, né? Eu vou te quebrar todo, né? Algumas palavras usadas na criança, a falta de confrontamento para que eles temam a Deus, ou então frouxidão da disciplina, por sentimento de culpa por estar ausente. Eu li uma matéria certa vez que pais que estão ausentes dos filhos durante todo o dia, quando chegam em casa à noite, eles são mais permissivos e não diz não aos seus filhos, não disciplinam seus filhos por sentimentos de culpa. Por que essa matéria? Porque havia uma grande quantidade na classe média alta de adolescentes delinquentes.
foi constatado isso. E um dos estudiosos afirmou que a falta da disciplina e do acompanhamento materno-paterno fez com que esses adolescentes ficassem dessa forma. Então um dia foi fácil para Maria recuperar o prejuízo em 3 dias. Ela obteve o sucesso e acompanhou Cristo até a cruz. Então 500, tem gente que fala 500 dias, não sei, mas o que o Espírito Santo tem a nos dizer nessa noite é que Deus não falhará comigo e com você. Deus jamais falhará conosco. Daí, como Deus não falha conosco, finalizando, perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, ele pendurado, ao lado do discípulo a quem ele amava, subentende que seria João, disse-lhe: mulher, este é o seu filho. E ao discípulo ele disse: esta é a sua mãe. E daquele momento em diante o discípulo passou a receber Maria em sua casa. Jesus na cruz cuidou da sua mãe. Deus cuidando da sua mãe. Olha que interessante como que fecha aí com uma chave de ouro a profecia de Isaías, com o próprio Deus Filho cuidando da sua própria mãe, preocupado com o cuidado dela. Então, a perfeição de Deus supre todas as ausências de falhas de nossas mães ou de pais. Revisite então a sua memória, revisite a sua história, relembre da provisão de Deus na sua vida. Por mais que sua mãe ou seu pai tenha falhado com você, Deus cuidou de você até aqui e vai cuidar ainda mais. Oi? E daí a gente complementa, usando já esse texto que está aqui, de Jesus na cruz, preocupado com a assistência social à sua mãe, a cruz ela foi muito mais além. Na cruz, toda a ira de Deus necessária para ele ser um justo, ele aplicou nele mesmo, na pessoa do Filho, e nós estamos livres, estamos debaixo da graça de Deus. E por esta graça que ele tem nos dado, a gente relembra desse momento. Então, junta-se que uma figura, uma imagem legal. Imagine, cria na sua mente essa imagem, né? Maria em pé, ao lado do discípulo, que subentende que seja João, e Jesus todo arrebentado, pendurado na cruz. Ele cuida da sua mãe. Ele se preocupa com o estado social da sua mãe. Mas ele estava, mais ainda, cuidando de você, da minha e da sua eternidade, debaixo da graça de Deus, salvo da condenação eterna. Que maravilha, que coisa espetacular, que cena. O Filho, o Deus Filho, humano, filho de Maria, cuidando de Maria, preocupado com o estado social, mas cuidando de mim e de você, da nossa eternidade. A gente vai louvar o Senhor, a gente vai orar antes, mas a gente pode vir, Alessandra. Eu queria pedir, o Lucas, se você ajuda a distribuir a ceia, nós vamos ceiar o Senhor. Vamos orar, curva a sua cabeça nesse momento. Eu queria convidar você para revisitar a sua história. Se porventura você tem trazido alguma raiz de amargura em relação a alguma falha materna na sua vida, eu queria que você perdoasse sua mãe, que você fizesse esse esforço de perdoar. Eu falo esforço porque ninguém deseja perdoar ninguém, mas pelo Evangelho nós somos constrangidos a perdoar, porque após Jesus citar a oração do Pai Nosso, em Mateus 6, ele disse: se vocês não perdoarem, o Pai Celestial não perdoará vocês também. Em outras palavras, se vocês estão querendo ser maior do que a mim, do que o seu próprio Senhor, não é assim que funciona. Então perdoe a sua mãe, perdoe os seus pais. Se porventura você hoje replica alguma raiz de amargura no seu cotidiano, talvez seja porque você carrega ainda um fardo pesado de lembrar de algo que aconteceu na sua história. Eu quero que você refaça aí os seus pensamentos, a construção desse pensamento agora, essa imagem,
lembrando que Deus te amou. O Pai Celestial, Ele te amou com todo o amor do mundo. Todo amor eterno, melhor dizendo, infinito. E cuidou de você. Então eu sugiro a você a buscar momentos de gratidão. Buscar possibilidade de repensar em gratidão pela família que você teve, pelos cuidados que você já recebeu, mesmo que seja imperfeito. Se você está aqui hoje porque alguém te carregou, alguém te concebeu, Deus, junto com esse alguém, concebeu você, e em algum motivo de gratidão é possível você ter. É possível a gente encontrar gratidão em meio às dificuldades, em meio a histórias ruins. Que o Espírito Santo faça você lembrar e que trate seu coração nessa noite. Ó Deus, nós oramos aqui pedindo ao Senhor que o Senhor venha trazer em nós um senso de necessidade de perdoar as falhas da nossa mãe, do nosso pai, em relação à nossa criação, à experiência de infância, adolescência, juventude, vida adulta. Senhor, não sei, cada um aqui tem as suas experiências, os seus fardos, mas Deus, que o Evangelho seja maior, que o que Jesus fez e que Jesus nos ensinou, o amor de Jesus por nós, perdoando os nossos pecados, seja o exemplo da gente liberar perdão das circunstâncias difíceis que a gente já passou em relação à nossa família, Senhor, nossos pais, nossa mãe. Ó Deus, por favor, dê coragem, dê capacidade da gente perdoar. Deus, e por favor, Espírito Santo, nos lembre, nos dê motivo, nos faça lembrar motivos para gratidão, de tudo, da forma que o Senhor conduziu a nossa história e nos trouxe aqui. Por favor, Senhor, perdoe nossos pecados, porque nós temos uma tendência de olhar mais o ruim do que o bom, Senhor. É uma coisa natural da nossa natureza humana pecadora, Senhor. Mas Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso exemplo constrangedor de morrer por nós, ser marcado, Deus marcado, que ressuscitou marcado nas mãos, nos pés, em seu tronco, e permaneceu com essas marcas, assim como mostrou para Tomé, e subiu aos céus e mantém essas marcas, ó Deus. Então, Senhor, que nós não somos maiores do que o nosso Senhor, que a gente venha aceitar as marcas e que a redenção do Evangelho venha cicatrizar essas marcas em nossas vidas. É o que nós oramos. Senhor, capacite as mães que estão aqui presentes, capacite as mães que vão ouvir essa mensagem um dia. Ó Deus, fortaleça-as. É o que eu oro em nome de Jesus, que o Senhor dê a elas, que elas se sintam no Senhor, melhor dizendo, o orgulho de ser mãe, a alegria de ser mãe. Ó Deus, mães imperfeitas, mas mães que são servas do Senhor, que elas continuem nessa missão para a glória do nosso Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai, Deus Filho também e Espírito Santo. Nós oramos, amém e amém. Te agradecemos. Vamos ficar de pé.